Vemos isso também da forma como as pessoas ministravam dentro dessa mesma tenda e até mesmo dentro do templo, tudo com a sua devida ordem. E nós percebemos que Deus ama ordem. Mas a grande verdade é que nós, como cristãos, antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos em desordem e em desequilíbrios emocionais e em desequilíbrios em termos de realização enquanto seres humanos. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer com isto que nós muitas das vezes prometíamos a nós mesmos fazer certas e determinadas coisas e acabávamos por não fazer. Nós muitas das vezes pensávamos certas e determinadas coisas e falávamos outras. E acabávamos muitas das vezes ter desejo de fazer algumas coisas e acabávamos por fazer precisamente o contrário daquilo que nós desejávamos fazer. Mas a grande verdade, irmãos, é que ainda hoje, mesmo depois de nós termos sido convertidos, porque eu acredito na conversão, acredito no novo nascimento, devia haver, e foi para isso que nós fomos salvos, para viver uma vida de equilíbrio e de ordem interior e exterior. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer com isto que aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que eu desejo, eu faço. Mas a verdade é que isto não acontece. Porque nós acabamos, muitas das vezes, por pensar uma coisa e acabamos por falar outra. E grande parte das vezes daquilo que nós falamos tem a ver com aquilo que os nossos olhos veem. Se o tempo está mau, nós dizemos, saímos de fora da porta, olhamos, o tempo está mau. Se acontece um problema, nós dizemos, o problema é grave. Mas nós acreditamos de coisas totalmente diferentes daquelas que nós falamos. Porque mediante os problemas e mediante as circunstâncias, sejam elas quais forem, nós temos conhecimento pela palavra de Deus de que aquilo que nós queremos é diferente daquilo que possa estar à nossa volta. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que com isto que nós temos a capacidade pela confissão das nossas palavras em coerência com aquilo que nós acreditamos, de mudar as circunstâncias à nossa volta. Mas só quem consegue isto são pessoas que, na verdade, têm coerência espiritual. Eu vou explicar isto, mas para isso nós vamos ler alguns textos, para vocês não pensarem que é da minha mente. Eu quero vos ensinar nesta noite um pouco acerca de fé e também acerca de algumas coisas que fazem com que esta incoerência ela se torne uma realidade na nossa vida. Mas vamos abrir Romanos capítulo 10, vamos começar por aqui. Irmãos, a razão desta minha mensagem tem a ver com algo que o Senhor nos tem mostrado e Ele quer fazer no ano de 2022. E para que Deus possa fazer, é necessário que seja pregado um conjunto de mensagens de forma a que possa despertar em vós o desejo, a vontade e a capacidade espiritual para podermos realizar tais feitos que o Senhor quer fazer no meio de nós. Capítulo 10, versículo 6 a 8, diz assim, capítulo 8, a partir do versículo 8, mas que diz,
A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Diz comigo. Eu com o coração creio e com a boca eu confesso. Vamos repetir. É importante isto. Eu com o coração creio, diz comigo. Eu com o coração creio, mas com a boca eu. Irmãos, diante disto, e lendo e meditando acerca da palavra de Deus, eu tenho percebido que os grandes resultados que o povo de Israel e que nós, como filhos de Deus, podemos alcançar, baseia-se nestes dois princípios: crer e confessar. Sem crer e sem confessar, jamais poderemos alcançar o que quer que seja. E quando eu estava pensando acerca disto e meditando na palavra de Deus, e o Senhor me ia mostrando algumas coisas, há uma palavra que está neste mesmo capítulo, no capítulo 10, e no versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Noutras expressões está ouvir a palavra de Deus. Mas sem ser importante este artigo, ouçam esta palavra: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E foi pensando nesta palavra de ouvir, de que a fé vem pelo ouvir, que eu me pus a pesquisar algumas coisas. E eu encontrei um artigo acerca de alguns cientistas que falavam acerca de ouvir, e eles falavam acerca da importância que o ouvido tem na vida do ser humano. E eles diziam que o ser humano, para além dos dois ouvidos, um em cada lado, no seu próprio ouvido ele tem dois ouvidos. Tem o ouvido interno e o ouvido externo. E o ouvido interno capta aquilo que nós falamos. O ouvido externo tem a capacidade de ouvir aquilo que os outros falam para nós. Mas a grande verdade, e eles explicavam isto dizendo que muitas das vezes nós falamos algumas coisas e depois, se nós formos ouvir, e se alguém gravar aquilo que nós dissemos, se nós formos ouvir, nós dissemos: mas este não sou eu, este não pareço eu, o que é que se passa? Eu disse isto, eu falei isto, esta é a minha voz. Porque na verdade nós ouvimos com o ouvido interno, e o ouvido interno é um pequeno osso que está ligado ao nosso crânio. E este ouvido, ele fala diretamente ao nosso interior. E tem a capacidade de transmitir ao nosso interior aquilo que nós falamos. E quando a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, a grande verdade é que aquilo que nós confessamos tem a capacidade de influenciar o nosso interior. E o grande problema, meus amados, é que nós, muitas das vezes, dizemos coisas que acabam por tirar a nossa acaba por criar incredulidade dentro do nosso interior por causa das palavras que nós dizemos. E nós nem nos apercebemos delas, porque nós damos mais atenção àquilo que nós falamos do que muitas das vezes àquilo que os outros nos falam. Eu passo a explicar isto de outra forma. Se alguém me disser assim: olha, vais ter que fazer isto ou vai-te acontecer isto,
eu vou para casa, eu penso acerca daquilo, e eu medito acerca daquilo, e depois tomo uma decisão se faço, se não faço. Mas quando eu digo, ou quando eu confesso algo com a minha boca, é porque eu já estou a falar daquilo que está no meu interior. Por isso é que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E isso, quando a Bíblia fala acerca de coração, ela fala acerca do espírito do homem. E muitas das vezes nós falamos coisas negativas e saem da nossa boca coisas negativas porque o nosso espírito, ele está cheio de coisas negativas por causa daquilo que nós transmitimos. Estão-me a fazer entender? Alguém disse assim: a nossa saúde é resultado do que nós comemos e a nossa vida é resultado do que nós falamos. A palavra de Deus, ela é sementes e ela tem a capacidade de frutificar aonde cai. Quando nós confessamos a palavra de Deus, quando nós falamos a palavra de Deus na nossa mente, nós estamos a alimentar o nosso espírito com a própria palavra e estamos a gerar fé dentro do nosso próprio espírito com aquilo que nós falamos. Mas quando nós falamos outro tipo de palavras, assim como falamos a palavra de Deus que gera fé, se nós falarmos outras palavras, nós estamos a gerar dentro do nosso espírito algo que é contrário à palavra de Deus. E isto cria desequilíbrios dentro do próprio ser humano. Alô? Estão a entender ou estou a... Alô? Então ouçam com atenção. Eu quando pensava acerca deste tipo de situações, eu comecei a pesquisar acerca do princípio da fé. E há um texto em Marcos, vamos ler, vamos abrir Marcos capítulo 4. Todos conhecem Marcos 23. Que diz assim: perdão, Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu estava pensando no versículo 11, 23. Que diz assim: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Eu vou repetir. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, espírito do homem, mas crer que fará o que se diz, lhe será feito. Então vemos que aqui a ordem é: se alguém disser, e não duvidar do seu coração. Se eu tenho o meu coração cheio de dúvidas, o que é que eu vou falar? Dúvidas. Se eu tenho o meu coração cheio de insegurança, o que é que eu vou falar? Insegurança. Porque isto é um princípio, uma lei de Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O grande problema é aquilo que nós confessamos e aquilo que nós falamos. E nós às vezes pensamos que chegamos e dizemos assim: eu vou recitar este versículo e as coisas vão acontecer. Mas isto não é fé. As coisas não acontecem assim. A palavra de Deus, ela é vida, está impregnada de fé. Ou seja, o seu conteúdo é vida e esta vida gera fé. Entendem isto? Então o que é que acontece? Quando alguém confessa a palavra de Deus, ela está a gerar vida e fé. Mas a fé é algo que precisa de ser desenvolvida.
Então não é porque tu dizes, não, eu creio, pelas suas pisaduras eu fui sarado, que as coisas vão acontecer, porque as coisas não são um passe de mágica. Mas tu precisas de encher o teu espírito com esta palavra, até que a fé seja criada dentro de ti, e no momento em que ela for criada dentro de ti, as coisas vão acontecer no momento que tu as proferires. Estão a entender isto? Este é o princípio básico da fé. Mas também é verdade, irmãos, que há coisas que destroem a nossa fé. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus tem uma expressão que dizia assim: eu falo as palavras que ouço o meu Pai falar e faço as obras que eu vejo o meu Pai fazer. Que interessante. Jesus não falava as suas próprias palavras. Ele falava as palavras do Pai. Que palavras é que nós estamos falando, irmão? O que é que está saindo da tua boca? Diante de uma circunstância e diante de um problema, qual é a primeira expressão que tu tens? E agora, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Meus amados, eu escrevi algo que dizia assim: a palavra de Deus é a vontade de Deus para o homem, e a intenção de Deus é que a palavra do homem seja a vontade do homem para com Deus. Vou repetir devagar. A palavra de Deus é a vontade de Deus para o homem, e é a intenção de Deus que a palavra do homem seja a vontade do homem para com Deus. O que é que isto quer dizer, irmãos? Quer dizer que, assim como a palavra de Deus e a vontade de Deus está explícita na sua palavra, é que nós desfrutemos de uma vida abundante. Deus quer que as palavras que saem da nossa boca estejam em concordância com aquilo que Deus fala, para que a nossa vontade se una à vontade de Deus. E se Deus quer uma vida de abundância para ti, por que é que tu há de confessar o contrário? Por que é que tu há de pôr em dúvida a vontade de Deus para a tua vida? Podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. Podes caminhar com Deus, Deus dizendo-te uma coisa e tu confessando outra. Não podes, irmão. Aquilo que nós confessamos tem que estar de acordo com aquilo que Deus fala. Só dessa maneira as coisas vão acontecer. E quando nós tomamos posse deste tipo de pensamento, nós começamos a alcançar as coisas de Deus acontecendo na nossa vida. E isto é o que nós desejamos, irmãos. Mas há coisas que destroem e que nos tornam desequilibrados. Eu costumo dizer que só há uma forma de nós mudarmos a nossa forma de viver, é sermos inconformados. Eu vou repetir, só há uma forma de mudarmos a nossa forma de viver, é sermos inconformados. Eu não sei se tu és um inconformado. Está aqui alguém que está inconformado com a sua vida? Quando alguém está inconformado, ele faz alguma coisa para poder mudar as circunstâncias à sua volta. Quando alguém está inconformado, ele pensa: o que é que eu tenho que fazer para as coisas mudarem? E a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, como todos nós conhecemos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Isto é o que Deus quer para nós, meu irmão. É o que Deus quer para ti, meu querido.
Irmãos, eu sou uma pessoa que, embora sendo como todos os outros, não sou mais nem menos. Estamos no corpo, somos igreja, estamos ligados pelo sangue de Cristo, sentados com Cristo nos lugares celestiais. Oh glória! Acima de toda a potestade, principado, todo o domínio, todo o nome que se possa nomear neste século e no século vindouro. Alguém acredita nisto? Oh glória! Aleluia! Temos o nome de Jesus. Então, irmãos, eu como creio nisto, há dias eu estava ouvindo e foi baseado naquilo que eu ouvi de alguém falar, dizendo que Jesus Cristo, Ele é grande. E às vezes nós até cantamos o corinho, porque Ele é grande, não é? Assim qualquer coisa, não é? Eu pus-me a pensar naquilo, mas será que Jesus é grande? E eu comecei lendo algumas coisas e descobri que no mundo lá fora há um pensamento de alguns filósofos que dizem que Jesus Cristo, na verdade, Ele foi um grande homem. E quando eu comecei a ouvir isto, eu disse, meu Deus, mas que mentira tão absurda, mas a igreja canta isto, a igreja fala isto, dizendo que Jesus é grande. É que quando nós dizemos que Jesus é grande, estamos a compará-lo a outros homens, como Alexandre o Grande, Gengis Khan o Grande e outros reis que foram grandes. E a palavra de Deus, ela não diz que Jesus Cristo é grande, ela diz que Jesus Cristo, Ele é o único. E isto muda a nossa forma de pensar, irmãos. Entendem isto? Vou-vos dar um exemplo. Jesus Cristo, nós adoptamos muito um tipo de linguagem dizendo assim, Jesus Cristo é a solução. Verdade? Mas a verdade é que nós dizemos isto, mas não corresponde à realidade. Porque Jesus Cristo, Ele não é uma solução. Jesus Cristo devia ser a nossa única solução. Mas a verdade é que nós só recorremos a Cristo só em último caso. Porque quando temos um problema, nós recorremos aos familiares, nós recorremos aos amigos. Quando estamos doentes, nós recorremos aos hospitais. E só quando já não podemos mais, nós recorremos a Cristo. E eu pergunto, mas Jesus é a tua única solução? Isso implica que nós vivamos por fé, e para haver fé é preciso haver confissão. E isto destrói o nosso homem interior, isto destrói a fé no nosso homem interior, conforme o apóstolo Paulo fala. É por isso é que nós muitas das vezes falamos coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Isso é estratégia do diabo, é mentira do diabo, são sementes que o diabo tem lançado no meio do povo de Deus. E hoje eu quero despertar-te para que tu possas despertar para esta realidade. Não te deixes influenciar por estas mentiras. Jesus Cristo tem que ser o único Senhor, a única solução, o único em tudo na tua vida. Há um outro pensamento. Vamos ler Marcos. Capítulo 12, versículo 29. Respondeu Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Diz comigo, o que é que está escrito na tua Bíblia? Diz lá outra vez. Irmãos, vamos falar acerca de senhorio. Não sei se tenho tempo, já são 10 para as 9.
Meus queridos, dizermos que Jesus é Senhor é uma coisa, vivermos debaixo do seu senhorio é outra. O Senhor tem total poder sobre aqueles que o servem, sobre as tuas decisões, sobre as tuas escolhas, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu viver. Em tudo o que tu faças, o Senhor tem total soberania na tua vida. Devia ser assim. Mas quantos de nós já fizemos escolhas sem consultar ao Senhor? Quantos de nós já tomamos decisões sem nos preocuparmos o que é que Deus achava ou não achava? Quantos de nós já fizemos coisas sem sequer perguntar a Ele o que é que Ele acha ou deixa de achar? Nós continuamos a dizer que Ele é o nosso único Senhor. Se Jesus é Senhor, a palavra de Deus diz lá em Marcos, agora sim, capítulo 4, versículo 46, diz assim: perdão, Lucas 4, 46. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Eu atrevo-me a dizer com toda a autoridade, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, que o fracasso de muitos cristãos tem a ver com isto. Chamais-me de Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando. E este tem sido o fracasso de muitas famílias cristãs. Este tem sido o fracasso de muitas igrejas. Porque na verdade nós cremos com o nosso coração que Jesus é o Senhor, mas na verdade nós com a boca fazemos e confessamos outra coisa. E isto gera desequilíbrios espirituais. Um outro assunto, irmãos, eu quero adiantar isto de uma forma muito rápida, tem a ver com Colossenses capítulo 2, versículo 21 e 23. Vamos ler rapidamente. Diz assim, versículo 20: se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo, como não toques, não proves, não manuseeis. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Têm na verdade aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo,
mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Irmãos, eu estou falando acerca de algo que tem invadido também as nossas vidas, que tem a ver com aquilo que nós somos, a cultura que nós temos. E deixem-me dizer-vos uma coisa: nós, vós que aqui estáis, a maior parte são brasileiros, têm a vossa cultura. Eu sou português, nós temos a nossa cultura. E a grande verdade é que nós vivemos segundo os preceitos da nossa cultura. Mas eu quero te dar uma novidade hoje. Eu quero te dizer que nós primeiro somos filhos de Deus e só depois somos brasileiros. E se a tua cultura e se a tua forma de pensar estiver acima disto, irmão, estás completamente desequilibrado. Entendes isto, irmão? Mas isto acontece muito nas igrejas. O povo cristão está cheio disto, irmãos. Os nossos padrões culturais estão acima daquilo que a palavra de Deus diz. E infelizmente, irmãos, nós regulamos-nos mais pelos preceitos do que por aquilo que a palavra de Deus diz. Porque choca com a nossa natureza. Choca com aquilo que fomos ensinados. Irmãos, há por aí um pensamento que diz que nós devemos ter certas aceitações em relação a certas orientações. Falemos, por exemplo, do casamento. Hoje em dia, o casamento já não é mais uma instituição conforme Mateus 19, versículo 4 e 6, em que Jesus fala acerca do casamento e ele termina dizendo: não separa o homem aquilo que Deus juntou. Infelizmente, irmãos, nós temos constatado que grande percentagem de divórcios acontece no seio da igreja. Hoje as pessoas não estão mais para tolerar o seu cônjuge por causa de determinadas coisas. Eu lembro-me, irmãos, eu fui criado na Assembleia de Deus. E eu lembro-me da minha mãe. Eu era criança. E eu lembro-me da minha mãe porque o meu pai não era convertido. E ele proibia a minha mãe de ir à casa de Deus. E a minha mãe tinha que entrar quando o meu pai já estava a dormir. Ela entrava sorrateiramente em casa juntamente comigo. E não fazíamos barulho, tínhamos que nos descalçar para ele não saber que nós estávamos a entrar. E desta forma a minha mãe vivia a sua vida com Deus. E o meu pai era uma pessoa muito agressiva. Aliás, ele quando bebia tornava-se uma pessoa, era possuída. E nós chegámos em diversas alturas, eu cheguei a correr à casa do pastor para que o pastor fosse orar pelo meu pai. E eu vivia estas coisas. Mas eu, como era pequeno, eu me ajoelhava juntamente com a minha mãe e eu ouvia a oração dela: Deus, salva o meu marido. Deus, salva o meu marido. Deus, eu creio que tu podes salvar. Eu e a minha casa seremos salvos. E ela repetia isso diante do Senhor por diversas vezes, irmãos. As suas lágrimas caíam. Hoje, se o cônjuge já não é um homem convertido, se não é salvo, e se ele não se converter, ele vai para um lado, ela vai para o outro. As pessoas não estão mais para orar pela salvação de quem quer que seja, nem estão sequer sujeitas a suportar viver alguém que seja incrédulo, que não pense a mesma coisa e que não tenha a mesma orientação espiritual. Isto tem um nome, irmãos. E o nome disto, irmãos, chama-se relativismo ético. Que é algo pernicioso que o diabo está implantando no meio da igreja. Dizendo que tudo depende do ponto de vista de cada um. Em que cada um pode escolher o tipo de vida que quer viver, da forma como quer viver, e ninguém tem que acusar ou dar satisfações ao que quer que seja.
Falemos de casamentos, por exemplo, da mesma espécie, ou da mesma, homens com homens, mulheres com mulheres. Eu fiquei chocado há tempos, irmãos, quando eu vi, ouvi e li algumas igrejas ditas evangélicas aceitarem casamentos de homossexuais. Os irmãos não se espantem com isto. Ainda agora foi aprovado nos Estados Unidos uma lei em que o aborto é permitido. Eu não sei se os irmãos ouviram isso. E isto está invadindo as igrejas e o pensamento das pessoas, a ponto de transformar a fé e a nossa convicção, e isto corrompe o nosso interior. E nós cristãos estamos começando a aceitar isto como coisas normais. Mas isto não é normal, meu irmão. Tudo que não está na palavra de Deus, tudo que sai fora da palavra de Deus é anormal para nós. E nós não aceitamos. Nós só aceitamos aquilo que a palavra de Deus diz que é. Pastor, você está a ser forte com as suas palavras. A igreja tem que se adaptar. Não, irmãos. A igreja não tem que se adaptar ao mundo, não. O mundo é que tem que se sujeitar à igreja. E o grande problema do mundo estar assim é porque a igreja também tem feito muito pouca coisa em relação a isto, irmão. Nós precisávamos de tomar atitudes mais sérias, mais responsáveis, unidas neste propósito, orando juntos para que estas coisas pudessem ser destruídas, porque nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais e temos a responsabilidade de ligar e desligar tudo aquilo que nós entendermos, conforme diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 18. Mas isto passa-nos um bocado ao lado. Mas será que nós vamos ter que dar contas disto? Provavelmente vamos. Vamos falar de outro tema. Eu estava a pensar em fugir deste, mas eu vou ler. 1 Timóteo capítulo 6. Versículos 6 a 10. De facto, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Oh glória! Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentações e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Falemos de materialismo, irmãos. Mais uma semente perniciosa que tem entrado no meio da igreja. Irmãos, prosperidade não tem nada a ver com materialismo. Irmãos. Nós podemos ser prósperos, e próspero não significa ser próspero apenas no dinheiro, mas em tudo, na saúde, na família, nas amizades, no contento. Irmãos, em tudo, isto é ser próspero em Deus. Deus, Ele nos prometeu abençoar, e Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Mas infelizmente, irmãos, nós vemos pessoas demasiado preocupadas com aquilo que aparentam. O irmão comprou um carro novo, eu também vou comprar um. Nem que eu tenha que me empenhar, nem que eu tenha que fazer mais um crédito. Vai de carro novo. Bom, eu não vou entrar por muita coisa, porque eu não quero entrar em choque com muita coisa.
Eu quero apenas falar de um modo geral. Não é bom nós desejarmos? É. Paulo nos ensina a viver de forma contente. Nós vemos isso lá em Filipenses no capítulo 4. Nós vemos como Paulo fala, sem estar contente em qualquer situação, no pouco e no muito. Nós vemos aí cristãos que quando as coisas estão a correr mal, ninguém os pode aturar, andam com maneira, irmãos, não se pode falar com eles. Então, irmão, como estás? Estou bem, graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Sabe, irmão, eu às vezes tenho muitas dúvidas, eu estou farto de orar e Deus não me responde para aquilo que eu quero. Eu estou farto de pedir, o pastor disse que se eu confessasse que eu ia ter um carro novo, eu iria ter um carro novo e Deus ainda não me deu o carro novo, e eu ando aqui à espera que Deus me dê o carro novo e as coisas não acontecem. Eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que arranjar um outro emprego para poder ter aquilo que eu desejo. Irmãos, eu não sou contra o facto de nós vivermos em abundância, mas sou contra o facto de nós procurarmos como principal interesse da nossa vida essa abundância. Não sei se me estou a fazer entender. É que por causa da procura dessa abundância, a nossa preocupação desvia-se e desvirtua-se completamente da palavra de Deus. E isso faz-nos perder a perspectiva de fé, a confiança e a dependência de Deus. Porque se nós dependemos daquilo que nós alcançamos pelo nosso esforço, para que precisamos de Deus? Sabem porquê que o mundo lá fora, quando nós nos evangelizamos e falamos acerca de Jesus, eles dizem, eu não preciso de Deus, eu tenho tudo. Eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa esposa, eu tenho filhos, eu não preciso de Deus. Deus para quê? Se eu vivo bem. E sabem que há muitos cristãos que não entendem isto. Mas quando a nossa perspectiva de vida é na verdade viver uma vida de abundância, como principal objetivo da nossa vida, nós perdemos a orientação e a dependência de Deus baseada na fé e na sua palavra. Usamos a palavra de Deus para nossos próprios interesses, para alcançar aquilo que nos aproveita. Mas a palavra de Deus não é uma ferramenta para tu usares em teu benefício. A palavra de Deus é uma ferramenta para tu usares em benefício dos outros. Paulo diz para nós olharmos para aquilo que é dos outros e não para aquilo que só é nosso. Paulo diz para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. O Evangelho baseia-se nisto, irmão. Pensarmos nos outros e não em nós mesmos. Foi assim que Jesus fez. Jesus deixou este mundo, Ele despiu-se daquilo que Ele era, mas Ele não usou aquilo que Ele era para seu próprio benefício. Ele usou tudo aquilo que Ele era em benefício dos outros, irmãos. E esta é a tua perspectiva enquanto cristão. E é assim que tu deves viver. Tu não deves viver procurando os teus próprios benefícios. Tu sim, a tua preocupação, e foi por isso que Deus te salvou, foi para que tu te preocupasses também com os outros, foi para que tu te preocupasses com a salvação dos outros, com a vida dos outros. Irmãos, eu às vezes acho graça quando nós vemos o irmão passar necessidades e chegamos perto dele. Então, irmão, como estás? Oh, irmão, estou passando necessidades. Ele diz uma palavra de conforto. Oh, irmão, creio no Senhor, Deus é contigo, Deus vai te ajudar. Mas não faz nada em prol desse irmão. É um lavar de consciência, irmão. Limpamos a nossa consciência. Mas cristãos somos nós, que fé é nossa? O que é que nós estamos preferindo? O que é que nós estamos confessando? Perdoem-me a dureza das minhas palavras, irmãos, mas esta é uma realidade que o diabo tem infiltrado no nosso meio. Nós precisamos de tirar isto do nosso meio, porque Deus tem grandes coisas para nós, mas para que Deus faça grandes coisas, nós temos que tirar tudo aquilo que impede o crescimento e a glória de Deus na nossa vida e neste lugar. Irmãos, deixem-me dizer, sem santidade não há manifestação da glória de Deus. Sabiam disso? Esqueçam, irmãos. Se o povo não se humilhar, se o povo não buscar a Deus, se o povo não se arrepender dos seus pecados e da forma como tem vivido, Deus nunca se irá manifestar no meio dele. Podemos por um momento sentir a presença do Espírito Santo, oh glória, mas não passará disto, irmãos.
E eu pergunto, é isso que vocês querem? Eu creio que não, irmãos. Eu vou terminar, irmãos, falando acerca de um outro assunto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: pois os homens serão amantes de si mesmos, admiração por si mesmo, autorrealização. Sei que existo e que sou capaz. O homem é a solução para o próprio homem. O homem é o seu próprio Salvador. Irmãos, eu aprendi uma coisa há algum tempo e vou terminar com isto para não me alongar muito mais. Está escrito um mandamento que diz assim: amarás ao Senhor teu Deus e o próximo como a... E o próximo como a... Mas isto era um mandamento da lei, não era? Embora os próprios homens do Novo Testamento, Paulo escreve acerca disto também, e o próprio Jesus faz referência acerca disto. Mas a grande verdade, irmãos, nós podemos ler Mateus, vamos ler para os irmãos entenderem aquilo que eu quero dizer. Mateus, capítulo 22. Versículo 38 e 40 diz assim: este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu faço-vos uma questão. Este mandamento é para nós? Eu vou perguntar de novo. Este mandamento é para nós? Então eu vou explicar o que é amar a nós mesmos. Há coisas que tu não fazes para ti mesmo, certo, irmãos? Se tu não fazes a ti mesmo, tu não fazes ao outro, correto? Então, se eu amar o outro consoante aquilo que eu me amo a mim, é um amor muito limitado. É um amor que depende daquilo que eu posso ou não fazer. Entendem? Então agora vamos abrir em João no capítulo 13, versículo 34. Eu peço ao irmão que fique de pé e leia este versículo. João capítulo 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Amém. Tá bom. Pode ser. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como? Como Jesus nos amou. Não sei se entenderam. É que amar o próximo como a nós mesmos não é para nós, irmãos. Nós devemos amar o próximo como Jesus nos amou a nós. E a única forma, querem entender como é que Jesus nos amou? Vamos terminar Filipenses e vamos todos ficar de pé. Filipenses capítulo 5, versículo 5 a 10. Aleluia. Eu te agradeço. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 10. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Repete comigo. De sorte Amém. Isso quer dizer que haja em ti
o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento foi este? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queres amar os outros? Despe-te daquilo que tu és. Queres amar os outros como Jesus te amou? Queres? Despe-te daquilo que tu és. Estão a entender? Não? Estão a entender? Coloca-te ao mesmo nível dessa pessoa. E o que tu tens, despe-te em prol dos outros. Irmãos, a igreja precisa de viver esta verdade. A igreja devia viver com esta preocupação permanente em nós. Nós temos uma responsabilidade para com aqueles que estão à nossa volta. Tu és responsável pela pessoa que está ao teu lado. Se ela chora, tu deves chorar com ela. Se ela está alegre, tu deves te alegrar com ela. Entendes? Se ela passa por necessidades, tu deves suprir as suas necessidades. O que, pastor? Sim. Tu deves partilhar com ele aquilo que tu podes partilhar. Irmãos, sem este sentimento, não queremos funcionar como igreja. Precisamos de ter humildade suficiente para pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Porque aquele que pensa mais nos outros do que em si mesmo, Deus o exaltará. Deus te exaltará. Deus te dará tudo aquilo que tu precisas. Precisamos de mudar estas coisas para que a fé comece a funcionar nas nossas vidas e no meio de nós. Meus amados, eu não sei se esta palavra te fez bem, mas eu gostaria que saísses deste lugar com uma convicção diferente no teu coração. Senhor, há coisas que eu ouvi nesta noite que eu vou mudar. Eu vou mudar a minha forma de falar. Eu vou retirar tudo aquilo que são as minhas ideias, as minhas convicções, que têm a ver com aquilo que eu ouço. E vou simplesmente olhar para a Tua Palavra e vou viver por ela. E a Tua Palavra será o meu manual de vida no meu dia a dia, em todos os momentos da minha vida. E é por ela que eu me oriento, e é por ela que eu vivo. Se não fizeres isto, continuarás a viver na mesmice que tens vivido até aqui. Eu não sei se tu queres viver dessa forma. Eu disse que só os inconformados é que têm esta capacidade de mudar a sua vida para algo melhor. E este é o meu desafio para ti. Ser o inconformado, meu filho. Ser o inconformado, meu filho. Não te conformes com este mundo. Não te conformes com a vida, nem com as derrotas que tens sofrido. Não te derrotes, não te conformes com aquilo que o diabo tem colocado à tua frente. Não te conformes, é assim, foi vontade de Deus. Vontade de Deus, nada. A vontade de Deus é o melhor para ti. Deus quer que tu comas o melhor desta terra. Estás passando por dificuldades? Muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de agir,
Começa a confessar a tua palavra de Deus. Cria fé no teu coração e as coisas irão acontecer. Porque a vontade de Deus é que tu usufruas de tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Estas novas promessas da nova aliança, em que são melhores do que as da velha. E é por elas que nós temos que viver. Desperta. Sê um inconformado. Não importa a tua idade. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus nos abençoe ricamente, meus filhos. Que possam ter esta atitude. Enchei-vos do Espírito. Revistam-se do Espírito em cada dia. Buscai a presença do Senhor. Meditai na sua palavra. Confessai a sua palavra. Deixai Deus agir por meio de vós. Buscai Deus como o principal da vossa vida e único da vossa vida. Servi-o como o único Senhor. E o vosso caminho será próspero aqui na terra. Em todas as situações. A culpa não é de Deus se a palavra de Deus não acontece na nossa vida. A culpa é nossa. Porque queremos viver o Evangelho à nossa maneira e não conforme Deus diz. Não conforme a palavra de Deus nos ensina. Muda, seu inconformado. E Deus será grande na tua vida. E o teu testemunho será grande neste lugar. Amém? Vamos só fazer uma pequena oração. Meu Pai, quão bom é estar na tua casa com os teus filhos. Quão bom é, Senhor, meditar na tua palavra. Obrigado por cada um deles que aqui está neste lugar. Obrigado pelas suas vidas. Eu louvo-te pelas suas vidas, pela salvação das suas almas. Eu louvo-te, Senhor, pelo que tu tens para cada um deles. E por aquilo que tu vais fazer na vida de cada um deles, Senhor. Eu te adoro e te agradeço desde já, Senhor. Coisas poderosas acontecerão nas suas casas. Coisas grandes acontecerão nas suas vidas, Senhor. Ah, Senhor, eles irão testemunhar. Porque irão crer e por isso irão ver. Pai, eu rogo-te por eles em nome de Jesus, para que ilumines os seus corações, para que lhes dês entendimento na tua palavra, para que eles possam, Senhor, viver como Tiago diz: todo varão que refreia a sua língua, esse varão é perfeito. Que eles possam, Senhor, refrear a sua língua, a fim de não provocar incredulidade no seu ser, mas que eles possam, Senhor, promover fé no seu interior. Pai, eu creio naquilo que tu tens falado e grandes coisas tu tens para nós nestes últimos tempos. Por isso eu rogo-te, Pai, por eles, por este despertamento neste lugar. Que eles se tornem inconformados, Senhor. E que possam renovar as suas mentes com a tua palavra. A fim de que se tornem mais do que vencedores neste mundo, Senhor. E para que o teu nome seja glorificado através das suas vidas. Pai, guarda-os nos seus caminhos, no seu dia a dia, nas suas casas, nos seus trabalhos. Protege-os, Senhor, com os teus anjos. E em cada momento fala aos seus corações, para que haja um despertamento nas suas vidas, Pai. E tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe ricamente, meus filhos. Amém.